gente viu como é que aloca a memória dinamicamente. A gente viu que o primeiro uso importante é para alocar vetores dinâmicos. Qual é o segundo uso importante? Alocar registros de forma dinâmica. Como é que eu posso fazer isso? Aqui não tem muito mistério, tá, pessoal? Porque new int aloca um bloco que é um inteiro. Se eu fizer new jogador, eu vou alocar um bloco que é um jogador. Então, a única informação nova aqui é que eu estou dizendo para vocês que vocês podem usar tipos básicos e tipos não básicos. Então, eu posso alocar memória para guardar um jogador? Eu posso. É isso que eu estou fazendo. Esse ponteiro PJ, ele tem que ser do tipo jogador, obviamente, e ele vai estar apontando para esse jogador aqui, o primeiro elemento desse jogador, o primeiro membro desse jogador. O operador membro ponto, pessoal, ele não pode ser usado com ponteiros. A linguagem ela oferece o operador seta para fazer isso. Então, só lembrar a vocês. Utiliza-se ponto com registros. Quando eu tenho um registro, eu tenho um jogador. Eu uso ponto. j.nome, j.salário, j.goals. Agora, eu tenho um ponteiro PJ. PJ, ele não é um jogador. Ele é um ponteiro para jogador. Ou você pode entender que ele é um endereço de um jogador. Dá para interpretar dessas duas formas. Então, como é que eu acesso os campos quando eu tenho um endereço? Quando eu não tenho o jogador, quando eu tenho o endereço dele, eu acesso usando a seta. PJ, seta nome, seta salário, seta altura. Se vocês tiverem entendido esse conceito, ó, deixa eu dar uma explorada a mais. Professor, pera aí. Quando eu tenho o jogador, eu uso ponto. Quando eu tenho o endereço do jogador, eu uso a seta. Isso. Aí deixa eu perguntar a vocês, isso aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho o jogador ou eu tenho o endereço dele? Asterisco PJ. O que é asterisco PJ? Se PJ é um ponteiro, contém um endereço, asterisco PJ é o elemento apontado, é o elemento que está naquele endereço. Ou seja, se PJ é um ponteiro para um jogador, asterisco PJ é um jogador. Então, se eu fizer asterisco PJ, eu vou usar ponto ou seta. Como agora eu tenho um jogador, eu uso ponto. Então, olha só, esse comportamento não muda, pessoal. Você usa ponto com os registros, você usa seta com os ponteiros, com os endereços. Você só precisa descobrir se você tem um endereço ou se você tem um registro na sua mão, tá? Para decidir se você usa ponto ou usa seta. Então aqui, PJ, eu tenho um endereço, então eu uso seta. Asterisco PJ, eu tenho um jogador, o registro, então eu uso ponto. Então, ó, vamos ver isso num exemplo. Aqui, ó, eu estou construindo registro de jogador e eu criei aqui pbeb. O que é pbeb? Pbeb eu criei, aloquei, ó, new jogador, alocação dinâmica. Aloquei um bloco para guardar tudo isso aqui, um jogador. Agora eu pergunto para o usuário, digite o nome, salário e goals desse jogador. Aí eu vou ler, ó, cin, pbeb seta nome, pbeb seta salário, pbeb seta goals. Vou exibir pbeb seta nome, pbeb seta salário. Terminei de trabalhar com esse jogador, como eu aloquei com new, eu dou um delete. Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição e a playlist está aqui do lado.